Olá, hoje eu estou aqui numa difícil missão, substituir Ailton Ferreira, entrevistar o nosso sociólogo. Eu sou Carlos Sampaio, vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB da Bahia, conselheiro do Instituto Reparação. Hoje no nosso podcast vamos falar com Ailton Ferreira sobre diversos assuntos e o principal deles são as lives que marcaram história no momento mais difícil da pandemia. Tudo bem, Ailton? Tudo bem, Carlos Sampaio, meu companheiro. Muito feliz de estar aqui no podcast do Instituto Reparação, sendo aqui recepcionado por você. Que legal. Ailton, a gente passou agora por um momento de grande alegria e ao mesmo tempo de tristeza, porque a gente trocou as lives, está trocando as lives pelo podcast. Mas a live, ela tem e teve um papel importantíssimo na sociedade baiana e para todos aqueles que assistiam o podcast. Eu conversando com você, eu fiz essa reflexão, que foi um período de pandemia e foi uma época em que a gente não podia ir para lugar nenhum, não tinha como se divertir, como interagir e quando a gente chegava em casa, esse horário era o horário quando a gente conseguia sair, né? Era um horário de 8 horas e você estava lá com suas lives trazendo diversos temas. E o que mais me impressionou não era só os temas, que contribuía muito para a sociedade, né? Era a questão psicológica. Eu me lembro que a gente estava num momento delicado e quando a gente assistia às suas lives, a gente se sentia em casa, né? O que é que você tem para falar sobre esse momento importante do Instituto Reparação e a sua contribuição para esse período? Veja só, na pandemia foi um momento de muita dor e de incertezas. Nós não conhecíamos uma pandemia. A minha geração nunca viu uma pandemia, né? Tem gerações mais velhas que viram peste negra, viram algumas outras situações como guerra. Nós não vimos isso. Então não sabíamos o que fazer. Não tinha uma receita. O governo também não dava saída. Afinal, ficávamos ouvindo pela TV, assistindo os programas, vendo na Itália, na Espanha, em outros países, caminhões de pessoas para serem sepultadas, né? E a gente não sabia o que fazer. Não podia ir para o enterro de alguém, não podia visitar uma pessoa amiga, até os testes. A pessoa chegava na porta de sua casa, você botava uma cadeira e fazia o teste na porta de casa, não podia nem entrar. Então, não podíamos sair e a comunicação ficou mais difícil, tivemos que usar a tecnologia. Eu não conhecia de live, não sabia nem o que era, nem como existia. Começamos a ver shows de artistas famosos em lives, nas TVs por assinatura, e aí descobrimos as plataformas, né? A plataforma digital para fazer reuniões. O Instituto Reparação fazia reuniões de 8, 10, 15 pessoas na plataforma. A gente não sabia nem o que era aquilo. Fizemos uma assinatura, nem era grátis, tinha que fazer uma assinatura. E depois evoluímos para as lives. A ideia das lives era comunicar, mas não fazer qualquer coisa. Era trabalhar cultura, ciência, tecnologia, educação, direitos, respeito, juventude, mulheres, artistas, né, músicos, e aí a gente foi selecionando. Desculpa. Muita gente dava sugestões, as pessoas mandavam pelo zap: eu tenho um amigo que é médico, eu tenho uma amiga que é não sei o que lá, eu tenho uma pessoa que conhece isso. E aí a gente ia juntando o nosso cardápio de personalidades, graças a Deus é um cardápio bom, com um cardápio oferecido pelas pessoas que traziam para nós cultura, informação. Aí a gente ia balanceando, botava um artista num dia, no início era segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana.
1 hora, começando às 7, depois mudamos, porque uma pessoa ligou para mim e disse, bicho, eu faço live 7 horas, você pode mudar? Eu disse, tudo bem, aí mudamos para 8. Eu nem me dei conta do Jornal Nacional que concorre, porque o Jornal Nacional começa às 8h30, e o Jornal Nacional é visto por muita gente. Mas, para ser generoso com a pessoa, a gente mudou para 8. E aí, quando é alguém internacional, já aconteceu, já fizemos com pessoas em Angola, já fizemos com pessoa, Carla Vise, que é cantora, fizemos com ela em Portugal. Então, fuso horário é difícil, a gente adequava. Eu baixava para 18, para ela entrar lá na cidade dela, 4 horas depois, em alguns casos 5 horas depois. Fizemos com gente na Alemanha, né? Fizemos com 2 pessoas em Angola e fazendo aqui no Brasil, fiz com ex-ministros, ex-ministras, a primeira ministra da Igualdade, Matilde Ribeiro, fizemos com o Eloy, que foi também ministro da Igualdade, fizemos com artistas famosos, fizemos com dirigentes dos blocos afros. Então, assim, a depender da pessoa, Luana Assis, jornalista, dá 1.200 pessoas, né? Aí outra pessoa, Negradiou, 400 pessoas, João Jorge do Olodum, 500 pessoas. E tem gente que dá 100, tem gente que dá 80, e às vezes desmarcava. Acontecia assim, por exemplo, em cima da hora a pessoa dizia, é pelo Instagram, eu não tenho Instagram. Aí desmarcava, eu ficava sem ter tempo, aí eu pegava alguém, amigo de última hora, aí às vezes dava 50 pessoas, porque ninguém sabia quem ia ser, né? E engraçado, pessoas que têm uma vida mais simples, têm acesso ao mecanismo do Instagram e conseguir entrar rapidinho. Às vezes você pega alguém, tipo assim, um doutor da universidade, né, que tem em tese, né, mais tempo de estudos, etc., não tem a tecnologia. Eu não tenho esse negócio não, nunca usei não. Dá para fazer pelo YouTube aí. Quando eu tinha a minha filha em casa para me ajudar, fazia pelo YouTube, né? E fizemos algumas lives assim, por exemplo, um debate sobre trabalho no pós-pandemia. Como seria o trabalho no pós-pandemia? Dr. Mário Teodoro, ex-assessor do Senado e foi diretor do IPEA, Instituto de Pesquisas Aplicada. E ele conversou conosco pelo YouTube. E uma professora juíza de Santa Catarina, que também conversou com a gente sobre o trabalho. Então fizemos lives sobre o Dia da Mulher, por exemplo, a gente botou várias mulheres, aí não fui eu que mediei, foi uma mulher que mediou, Jussara Souza, advogada, e fazíamos no YouTube. Então a gente foi variando, mas as lives preencheram um momento importante, porque eu comecei a chamar de lives aulas, ou live aula, porque trouxemos diretores de faculdade, professores, mestres, doutores e também a cultura popular, músicos, capoeiristas, artistas do povo. Então aprendemos a fazer remédio de folha, a discutir o isolamento social, que eu não sabia, aprendi com as lives, que foi o Egito Antigo, né? A África, o Egito Antigo deu para nós o isolamento social. Eu achava que fosse coisa de americano, mas não foi. O isolamento social no Egito, quando não se conhecia como tratar uma doença, isolava a pessoa até descobrir o jeito de tratar. Então, fizemos live sobre juventude, live com Bárbara Carini, live com gente pra caramba conhecida, gente às vezes nem tão conhecida, mas tão importante quanto as outras. Eu fiz um cálculo, mas eu penso que ainda faltam algumas. Está em torno de 345. Mas eu tenho certeza que dá mais do que isso. Se você botar aí, em média, 1h20 de live, dá um curso grande de uma pós-graduação, né? Com certeza. Não é? Um curso de grande pós-graduação. Se você tem aí, vamos lá, 500 horas de aula gratuita na sua casa, pelo Instagram, que pega pelo celular. Tem pessoas que mandam mensagem para mim: estou no Uber, mas estou vendo. Entendeu? Manda no Uber, diz: estou no Uber, mas estou vendo. Outras perguntam: que hora vai ser? Então, teve um papel social importante. E outra coisa, Carlos, sem nenhum financiamento. Então, o celular é meu,
As pessoas assistem em casa e os aparelhos que eu uso são da minha própria casa. Então, tem gente que tem live aí ganhando dinheiro, né? Você falou aí, a gente tem que falar nas pessoas que estavam por trás, né? A gente, quando grava um momento desse aqui, a gente tem uma equipe, né? Claro. E você em casa, quem era a sua equipe? Os bastidores? Mas, no início, a minha filha Larissa é jornalista, a minha filha Willa Aparecida é publicitária. Então, na pandemia, todo mundo em casa, as duas me ajudavam, né? E construí o card. Toda live tem um cartazinho com a foto da pessoa para ser divulgada. Usar o equipamento, botar essas lâmpadazinhas redondas para clarear o meu rosto. As minhas filhas faziam. Depois que o Willa Aparecida retornou para trabalhar em Angola, quando a pandemia passou, né, os riscos, aí Larissa fica mais me ajudando. Mas ainda assim, o Willa Aparecida lá também faz algumas coisas, faz correções. E Larissa grava também. Todas as nossas lives estão gravadas no Instagram do Instituto Reparação. É só ir lá no Instagram, Instituto Reparação. Perdemos algumas. Eu creio que perdemos aí umas 20. Teve casos de queda de internet, né? E teve, às vezes, o defeito era meu. Na hora de encerrar, eu batia a mão e não fazia a edição. Aí eu acabava com a live e não fazia a edição, entendeu? Então eu perdi a gravação, principalmente quando minha filha não estava por perto, porque você fica cansado às vezes. Então quando encerra a live, você relaxa. E aí eu pegava o celular sem querer e destruía a live e não ficava gravado. Mas foi um exercício legal. Choramos juntos, nos emocionamos, mas também demos risadas e conhecemos muita gente boa, e outras eu reconheci, que eu já conhecia, mas reconhecemos mais. Teve poesia, teve uma vez mesmo que a gente queria fazer uma homenagem a Castro Alves. Aí um amigo disse assim: eu tenho um cara que é pesquisador, estudioso em Castro Alves, ele está em tal lugar, me deu o telefone, vou tentar o cara, não consigo. Aí o outro fez: mas eu tenho outro que é especialista em Castro Alves. O cara sabe tudo da vida de Castro Alves. Vai eu. O cara disse que estava com problema, não podia, porque ele não estava legal. Estava com uma situação meio de saúde debilitada, mentalmente, estava psicologicamente abalado. Aí eu digo: poxa, não tem. Aí tentei, um amigo meu que estava tentando arranjar, eu digo: por que você não faz? Ele disse: não, mas eu não posso, porque eu não sei, não tenho profundidade. Aí eu disse: meu Deus, o horário chegando perto, e você tem que divulgar para pelo menos as pessoas saberem que vai ter. Isso. Né? Aí eu ligo: Matilde Charles, estou precisando de sua ajuda. O que foi, meu irmão? Eu disse: eu quero hoje fazer uma homenagem a Castro Alves. Ela disse: vamos embora lá. Aí comecei com Matilde Charles, ela declamou Navio Negreiro. Pronto. Nossa. Do meio para o fim, só foi emoção. Né? Ela declamou Navio Negreiro, que eu conheço na voz de Caetano, de Maria Bethânia, fora isso, só no livro. E aí, pronto, ela declamou. Aí o cara disse: se você quer mais o quê? Tá ótimo. Eu digo: tá bom, rapaz. Deus e os orixás nos ajuda sempre. Então, assim, fizemos... teve outra curiosidade. Eu fui fazer live no ano, acho que foi passado, com mulheres negras da TV. Aí eu tava pensando, são poucas, dá no mês, que tem o mês da mulher negra, né? Que é o mês de julho. A gente faz o mês de julho. Aí fui chamando Lívia Calmon, uma das primeiras negras da televisão. Era da TV Aratu, depois foi para TVE. Aí depois, dessa live, já tinha um tempo. Aí fui chamando, aí veio Lorena da Band. Depois veio aquela Tarsila Alvarindo, depois veio a outra. Aí acabou o julho. Aí entrei no agosto com as mulheres negras da TV. E depois entramos no setembro. Quando acabou tudo, aí eu disse: rapaz, eu esqueci de Wanda Chase, que é uma das primeiras. Aí fechamos com Wanda Chase. Então foram 3 meses só conversando com mulheres potência da televisão e que são mulheres negras. E a gente sabe que a TV nunca foi assim. Então eu digo: que bom, a gente agora faz uma live com mulheres negras que estão na TV, aparecendo na telinha, e leva 3 meses fazendo. Então acho que isso é uma coisa legal, pedagógico, educativo, e que nos ajuda. Eu também cresci muito com essas lives. Que bom. Então agradecer também a família de Ailton, que estava nos bastidores,
que são mulheres, né? E você tem um menino também, né? Tem um menino também. Tem um menino também, mas a força de casa ali são as mulheres que porque o menino é casado, ele mora em outro lugar com a família dele, entendeu? Esses horários lhe dando esse apoio. Parabéns, família Ferreira e Lobo. Pois né? Lobo Ferreira. Exatamente. Ailton, eu vi que... Eu sei que não foi proposital, mas as lives, se você olhar o histórico das lives, ela se tornou muito parecida com o Jornal Nacional em termos de revista. Foi como nós estávamos conversando aqui agora. Então, se falou de tudo dentro. Então, hoje, as lives, se você olhar, você diz assim, não, ela é uma revista hoje. É uma revista de mídia, né? Agora, o Instituto Reparação, ele tem uma finalidade, que é voltada a essas questões do nosso povo, o povo negro. Como é que você avalia a participação através das lives de contribuição para o combate ao racismo? Nas lives discutimos sobre a questão racial, sobre várias óticas. Tratamos de trabalho, emprego, renda, mercado informal, falamos de saúde, falamos de beleza negra, levamos uma pessoa que você nos apresentou, Denise Melo, transista, que já preparou mais de 2.000 mulheres para o mercado de trabalho. Fiquei impressionado quando você me passou os números. Pois 2.000 mulheres que ela preparou, mulheres que vão trabalhar com cabelos. Falamos com Negra Joe. Trouxemos Bárbara Carini, que lançou um livro sobre 50 invenções negras. Né? Eu aprendi com Bárbara Carini, minha conterrânea da Fazenda Grande do Retiro, o bairro que eu amo muito, e ela mostrou para nós que, por exemplo, a lâmpada não foi Thomas Edison. Thomas Edison era o dono do negócio, o patrão. Mas foi um trabalhador cientista negro que descobriu a lâmpada, que inventou a lâmpada, mas tinha que alguém assinar, e o patrão é que assina. Então, naquela época, Thomas Edison que assinou. Então, Bárbara Carini, ela é pós-doutora, eu creio que é a pós-doutora mais jovem da Universidade Federal da Bahia, é da área de Química, né? E morava num beco, lá na Fazenda Grande do Retiro, e ela já escreveu, acho que o 3º livro, e um desses é sobre invenções negras. Então, isso é didático. A gente mostrou para as pessoas que tem 50 objetos que a gente utiliza todo dia e que a gente não sabia que foi uma pessoa negra que inventou, que criou. Então, assim, combatemos o racismo com essas palestras, combatemos o racismo com as denúncias, mas também combatemos o racismo com advogadas negras, advogados negros. Combatemos o racismo trazendo, por exemplo, a delegada de combate ao crime de racismo, doutora Ana Cristina, da COECID. Combatemos o racismo botando a juventude negra para falar sobre os seus desejos. Combatemos o racismo também quando tratamos das professoras da rede pública, que na sua maioria são mulheres negras, que no caso da prefeitura são 9.000 professores, 1.000 são homens, 8.000 são mulheres, e que na pandemia as mulheres tinham que dar aula à distância, cuidar da família, cuidar da mãe, cuidar do pai, cuidar da avó, cuidar dos filhos, e às vezes ter que disputar os dados móveis com a família, com os filhos para dar aula, porque nem toda família tem vários canais de internet, né? várias fontes de internet, e essas mulheres foram vitoriosas de segurar a onda em casa e segurar a onda na escola. E quando se falou em voltar às aulas, a gente fez live com gente da área de saúde explicando por que não. Só volta às aulas depois da vacina. Você não pode colocar em risco professores e professoras, na maioria mulheres, para voltar para a escola com crianças que só têm, às vezes, 1 ou 2 fardas para vestir, que nem todo mundo tinha dinheiro para comprar máscara, sem tomar vacina, com funcionários faltando porque ficou doente e teve que ficar em casa, e pessoas com depressão. Como é que você bota uma professora na sala de aula sem a vacina para tomar conta de menino e impedir que um brinque com o outro?
Porque criança se agarra, criança pega a merenda do outro, brinca, pega na mão, não vai, quem é a professora que vai ficar atrás desse menino correndo? Então, o sindicato dos professores fez uma campanha, sem vacina não volta às aulas, e o Instituto encabeçou. Fizemos lives, fizemos vídeos e ainda entrevistamos professoras, como por exemplo a diretora da Faculdade de Enfermagem da UFBA. Convidamos várias pessoas da área de saúde para explicar o porquê não de retornar às aulas, porque muita gente diz assim, tem que voltar porque esses meninos estão dentro de casa. Só que os meninos estão dentro de casa com seus pais. Quando volta às aulas, eles vão para a escola, vão se contaminar e vai trazer a doença. E não tinha vacina. Então nós fomos contra. Então, em todo momento, o Instituto pontuou a questão dos direitos humanos, a questão do racismo, a questão da violência contra os grupos vulneráveis, da violência contra a mulher. Tratamos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra coisa, sempre que a gente fazia live, não era à toa. A gente buscava, por exemplo, hoje é dia 2. Se caísse na véspera ou no dia seguinte, eu buscava sempre fazer a live com um assunto que tivesse a ver com aquela data. Dia do funcionário público, eu procurava alguém ligado. Dia do jornalista, eu peguei o presidente do Sinjoba, Sindicato de Jornalistas da Bahia. Então, sempre a gente olhava. Eu tenho um calendário da cidade, do que acontece mais ou menos no mundo, né? Então, se hoje é dia de uma heroína negra ou de um herói negro, eu chamava alguém que pudesse falar um pouquinho sobre aquele tema. Não era aleatório assim, não, entendeu? Constituição da República. A nova Constituição é apresentada pelo doutor Ulisses Guimarães. Eu chamava um advogado ou alguém da política. 1º de maio, a gente fez com 3 pessoas para debater a questão do 1º de maio. Dia do excluído, 7 de setembro, chamei Joviniano Neto, da PUB, Associação dos Professores Universitários, que foi um líder da anistia na época da ditadura, Padre Zé Carlos, que é o coordenador do Grito dos Excluídos. Aí fazíamos um debate com eles. 2 de julho, peguei uma antropóloga de Salbara, porque em Salbara teve a Guerra dos Mingaus, Careta dos Mingaus, as mulheres que fizeram isso. Pegamos Jorge Ramos, jornalista de Cachoeira, que tem um livro sobre os heróis de Cachoeira. Pegamos uma pessoa de Salvador, acho que foi Nairobi Aguiar. Eu sei que juntamos 3 pessoas para contar a história do 2 de julho. Então, Jorge Ramos falou da importância de Cachoeira, das guerras do Recôncavo. A pessoa de Salbara falou sobre a Careta dos Mingaus, que foram mulheres negras que iam para as ruas ajudar os maridos na guerra contra os portugueses, e revivemos a caminhada, como se estivéssemos saindo da Lapinha até o Campo Grande. Então a gente foi fazendo a narrativa, contando a história, e eu dizia, agora estamos chegando na ladeira da Soledade. E aí, por que o caboclo e a cabocla param ali no convento? Adiante, para na frente da igreja do Rosário dos Pretos. Aí tem o Tedeu, que é um momento de reflexão na Catedral Basílica. A gente fez o desfile virtual do 2 de julho, com 3 pesquisadores, e eu ajudando a fazer o roteiro até chegar ao Campo Grande, sem estar andando na rua. Então, foi assim, foi muito legal. Fizemos o carnaval, a live, aí eu chamava artistas do carnaval. Dado, por exemplo, já fez conosco, Tonho Matéria fez com a gente, Vovô do Ilê fez com a gente. Depois a gente começou a fazer sobre os bairros da cidade. Aí eu pegava 3 pessoas, fui aprendendo a usar a maquininha, né? Aí eu pegava 3 pessoas da comunidade, e hoje vamos falar sobre a Liberdade. Depois Lapinha, depois Fazenda Grande, depois Centro Histórico, com pessoas que moravam ali, para falar da dificuldade, do transporte, da violência, da escola que não está funcionando. Então, foi assim, foi uma riqueza. Então, assim, eu acho que agradeço muito, porque ninguém nunca me cobrou um centavo. Todas as pessoas se dispunham a fazer com o seu celular na sua casa. A gente fez o debate, ajudou a sociedade, superamos a tristeza, superamos a solidão do isolamento. Estamos aqui e creio, eu sou crente, né? Eu creio nas energias, creio em Deus, que nós ficamos aqui para cumprir a tarefa ancestral e a tarefa histórica como cidadãs e cidadãos. Pode continuar.
entendeu? Temos uma tarefa É a diretoria controlando a gente. de cumprir, entendeu? O que nossa ancestralidade nos reserva e nos reservou. Não foi à toa que 700 mil brasileiros faleceram na pandemia e a gente ficou aqui. E a gente não ficou aqui só para comer sanduíche e tomar Coca-Cola. A gente ficou aqui para cumprir uma tarefa. E é por isso que o Instituto Reparação cada dia ficará mais forte. Porque nós construímos uma instituição, Carlos, que você nos honra com sua presença, com homens e mulheres que querem uma sociedade justa, que dão um pouco das suas vidas. Fizemos agora uma homenagem às crianças, bicho. Tinha lá 60 estudantes de escola pública, tinha 10 professoras, tinha a psicóloga Neuza Moura, estava lá Anaílde, Marta, uma escritora, né? Jerusa, Rita Lobo, a presidenta, todo mundo ajudando a construir a festa das crianças. Então, nós temos um compromisso. E sobrou brinquedos, sobrou merendas. A diretoria já está fazendo agora a segunda festa das crianças ali do Centro Histórico. Então temos palestrantes, psicólogos, debatedores. Terças-feiras de 15 em 15, Ana Freitas e Neuza Moura. 2 doutoras, 2 psicólogas atendendo pessoas que precisam de atendimento, de acolhimento psicológico. Temos assistentes sociais, temos advogados, temos advogadas, temos as pessoas que ensinam a costura. Formamos mais de 100 pessoas no Instituto com a corte e costura de peças afro, de roupas da religião do candomblé. Em breve teremos um desfile. Então o Instituto está caminhando, né? Tínhamos com o saudoso Mavu Adelso cursos de Urubá. Tivemos vários cursos com ambulantes, baiana de acarajé, manipulação de alimentos. Temos palestras ordinárias sobre, agora teve mesmo nutrição para as mulheres no mês de outubro. Temos várias palestras sobre como fazer um currículo, como se comportar numa entrevista para emprego, porque assim, não é só criticar o racismo, não é só criticar a discriminação, mas é criticar e apontar saídas. E o nosso desafio também, Carlos, do Instituto Reparação, é preparar a nossa gente para serem líderes do novo tempo, que virá com certeza. Não ficar só, porque tem o racismo, tem, mas o nosso papel não é aqui ficar criticando o racismo. Também criticar, mas buscar saídas, empoderar o nosso povo, preparar, dar cursos de formação, dar oportunidade. Temos agora uma parceria com o Instituto Vale do Dendê. São 500 bolsas de estudo para cursos de tecnologia. É real. Não é promessa, não é papo, não. É real. Então, o Instituto não é partido político, certo? Eu não sou candidato, mas a gente está trabalhando para mostrar que uma instituição séria pode ajudar o nosso povo a se libertar. E uma das formas de se libertar é a educação. Temos uma surpresinha para você. Vamos passar aqui um vídeo de um pouquinho da história das suas lives do Instituto Reparação, tá certo? Mãe Maria e Alaxé do Terreiro Raiz de Airá, localizado em São Félix, Recôncavo Baiano. Estou com o Instituto Reparação na defesa do diálogo interreligioso e a favor da vida e da liberdade de culto. Me chamo Nilza, sou irmã da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte e estou com o Instituto de Reparação em defesa do diálogo interreligioso. Olá, gente, eu sou Tonho Matéria, cantor, compositor, mestre de capoeira, publicitário e sou produtor cultural. E venho aqui dar essa voz, a voz do Bloco Afro, a voz da capoeira, dizer que sou a favor a todo tipo de promoção humana. Nós precisamos urgentemente eliminar toda forma de preconceito,
toda forma de racismo, de discriminação que há na nossa cidade, que há no nosso estado, que há no nosso país. E aí, gostou? Legal, legal. É emocionante. Gente de todas as cores, de todos os gêneros, de todas as idades que nos ajudaram nesse período aí. Foram 20, né? 21, 22, 23, praticamente 3 anos fazendo as lives do Instituto, que entrou na agenda das pessoas, e eu agradeço verdadeiramente a cada pessoa que se dispôs na sua noite. Teve gente que fez mais de uma a participar, a compartilhar conhecimentos e participar dessa vida nossa de luta, de militância, porque ser militante não é ser certo da cabeça não, gente. A pessoa abandona um pouco a sua vida para cuidar da coletividade. E quando a gente encontra outras pessoas tão loucas quanto para nos ajudar a melhorar a vida da coletividade, então eu quero aqui agradecer de coração a cada pessoa que nos ajudou com a live aula do Instituto Reparação. Nós criamos quase que uma universidade alternativa e cada pessoa foi professor, cada pessoa foi professora do seu lugar de fala, contribuindo para nos informar. E as lives continuam lá. É só chegar no Instagram do Instituto Reparação, com um pouquinho de paciência você vai encontrar até 2020 os nossos assuntos que foram tratados com muito respeito, com muito carinho, e por pessoas que nunca ganharam nenhum picolé, nenhum refrigerante, fizeram também com amor e respeito. Que legal. Antes, voltando ao assunto da participação, da contribuição que o Instituto dá à causa do combate ao racismo e as lives também, já que a gente está tratando das lives, eu quero registrar que aqui é minha área. Quero registrar e agradecer a você e a toda a advocacia. Toda a advocacia agradece a você, a advocacia negra, porque foi um período que ninguém conhecia o que era o 5º Constitucional, não tinha domínio. Era um assunto que ficava interno no judiciário e entre algumas pessoas da advocacia. E o Instituto Reparação veio como pioneiro, protagonista, trazendo essa informação, mostrando como é que funciona o 5º Constitucional. Você entrevistou diversos candidatos e candidatas e acompanhou a implantação da resolução que colocava lá a paridade de gênero e raça. Então eu quero deixar esse registro. Quero dizer a você que o papel que a live teve, eu posso falar isso porque quando eu andava nos corredores do fórum, que eu ia fazer audiência, e muitos colegas diziam, rapaz, eu não conhecia, eu não sabia o que era o 5º Constitucional, não sabia como é que funcionava, eu ouvi até falar em 5º Constitucional, mas não sabia como funcionava, e parabenizava, dizia assim, mandava um abraço para você, diga a ele que está de parabéns, mande um abraço para ele, outros já até lhe conheciam, entendeu? Pela divulgação que foi o trabalho que a live fez para toda a advocacia baiana e brasileira. E de lá saímos com uma grande votação de uma mulher, doutora Germana, né? Foi lá ficou na lista tríplice, né? Então toda a advocacia aprendeu, entendeu melhor o que é que significa isso. Isso foi muito importante, principalmente para os advogados negros, né, a advocacia negra e a advocacia que estava começando, principalmente o advogado novo, o jovem advogado, entendeu? Começou a entender como é que funciona. E o advogado da periferia, porque a realidade hoje a área do direito há 20 anos atrás era uma configuração. Hoje você vê que é uma outra configuração, né? Tem pessoas jovens de todos os bairros de classe social que está ali hoje dentro da advocacia. Então não é aquela advocacia mais restrita. Então eu queria que você comentasse esse papo é importante, porque você também começou a entender mais um pouco e qual é o seu feedback? Qual é o feedback que você dá para a advocacia? Porque eu não sou advogado, mas admiro muito a profissão.
e acho importante, né, a prática, o estudo, e acho bonito e elegante também o papel da advocacia. Mas tem coisas, Carlos Sampaio, que ficam registrados nas nossas células, e às vezes a gente não encontra imediatamente a explicação, mas eu vou compartilhar aqui uma coisa com você. O nosso empenho em aproximar o Instituto Reparação da OAB e da advocacia negra é verdadeiro, e eu creio que tem uma razão. Nós participamos desse processo do 5º, convidamos todas as pessoas que estavam naquela luta. Parece que só uma ou outra que não pôde por algum problema pessoal. Um estava na rua, não conseguiu entrar no carro dirigindo. Entendeu? Teve um que parou no posto e ficou falando no celular, no posto de gasolina, sem luz. Mas quando eu comecei a minha militância muito jovem, a minha primeira luta não era negra, não era de movimento negro, não era religiosa, era de associação de moradores. Então, na Fazenda Grande do Retiro, eu era líder comunitário, jovem ainda, né? E tinha associação de bairro. E toda vez que a gente precisava lutar contra a opressão, toda vez que a gente precisava de apoio contra os grandes que queriam massacrar o povo pobre, eu juro por Deus, não foi o partido político que me ensinou isso. Nem foi a universidade, foi a OAB. Então, lá atrás, eu conheci Dr. Pedro Milton de Brito, né, que acho que já faleceu, conheci outros advogados. Quando a gente precisava, a questão da terra, né, a questão da luta dos moradores no bairro que hoje chama Bairro da Paz. Na década de 80 chamava Malvinas. Ali a OAB estava do nosso lado. Na Fazenda Grande, quando a gente brigava por transporte coletivo, a OAB estava do nosso lado. Então, talvez esteja nas minhas células essa gratidão. A OAB sempre foi parceira do povo pobre, do povo negro, do povo da periferia, que não tinha dinheiro para pagar advogado, que não tinha, às vezes, nem acesso, nem conhecimento. Aí aparecia lá uma construtora querendo derrubar tudo para fazer um prédio. A gente ia para a OAB. A porta estava aberta. Eu estou falando de década de 80, né? Então, muito jovem, ainda engateando na política, mas muitas das vezes a OAB me convidava para fazer parte de alguns eventos. Então, eu penso que essa ligação, hoje, ela é real. Com a advocacia negra, ela é muito forte por conta da minha militância específica, né, de combater o racismo, mas tem um quê aí, a OAB lá atrás, ainda quando se tinha ditadura militar, era para a OAB que a gente ia, não tinha outro lugar. A sociedade corria para a OAB mesmo. Ordem dos advogados, a gente não sabia direito nem como é que funcionava, nem nada, a gente só sabia que ia na OAB, porque alguém estava invadindo a terra, porque alguém espancou alguém, a gente ia para a OAB. Então, eu penso que a OAB cumpriu e deve continuar cumprindo esse papel de elastecer a democracia e de assegurar direitos para as pessoas. Tomara que ela nunca perca essa dimensão do seu papel histórico, porque não é algo pequeno, é muito grande. E aqui até lembro do Montezuma, que um homem negro que criou o Instituto, né, que hoje chama-se OAB. Pouca gente sabe que foi um homem negro que criou a instituição. Tem um busto dele lá dentro, né, da sede nossa. Pois é, entendeu? Aproveitar até para, não sei se já tem, mas colocar uma homenagem para Luiz Gama, porque lá em São Paulo, eu tive lá na Faculdade de Direito, lá em Paulista, e tem busto, tem quadro, tem um auditório com o nome de Luiz Gama. Eu não sei se aqui na Bahia tem, eu não vi ainda, mas seria bom uma proposta para Vossa Excelência, com a máxima vênia, propor que a OAB coloque uma homenagem, um busto, um salão nobre com o nome de Luiz Gama, que estudava direito lá em São Paulo e que teve que abandonar os estudos porque era negro, mas ainda assim estudou sozinho,
com a ajuda de um amigo branco, por sinal, que ajudou ele, e o pai desse amigo também branco que ajudou, e Luiz Gama ajudou a libertar mais de 500 pessoas negras por conta da sua militância como rábula, né? Perfeito. E hoje a OAB brasileira já o reconhece como advogado. Então, se a OAB da Bahia não fez, eu acho que vou lhe pedir como vice-presidente da Comissão de Prerrogativa e em nome do Instituto Reparação, que a gente possa fazer essa reparação, porque Luiz Gama é nosso, né? Isso. É muito mais nosso do que de São Paulo. Perfeito. Nasceu Exatamente, aqui, filho Brasília de Luiz tem Amarim. lá. E né? o que é que a gente quer fazer também? Fazer o busto de Esperança Garcia, a primeira advogada negra. Exatamente. Entendeu? Então pronto, fica essa mensagem, a gente esse papel que as lives tiveram em todo esse período, e a gente só tem a agradecer. E você quer falar mais alguma coisa? Não, estou muito feliz. Agora repare. Repara pode. Repara pode. Pode. O podcast do Instituto Reparação. Vida então, Nova. Grave aí. Repara pode. O podcast do Instituto Reparação. Toda terça-feira, 7 da noite? 7 da noite. Toda terça-feira, às 7 da noite. Às 19 horas. Às 19 horas. Estamos então, lá. Pois é. Olha, Ailton, eu gostaria de encerrar esse momento igual como tem o Jornal Nacional, que diz boa noite, e eu gostaria que você encerrasse como você começa as suas lives, falando do Instituto Reparação. Olá, gente, boa noite. Estamos iniciando mais uma live do Instituto Reparação, que é uma entidade não governamental sem fins lucrativos. Não saia daí e convide o povo para visitar e seguir o Instagram do Instituto Reparação. O Instituto Reparação não tem fins lucrativos, não tem fim partidário, não é uma entidade religiosa, mas foi criado para combater o racismo, a discriminação e as desigualdades que o racismo promove. Então, se ligue, não é mais live, né? Mas era assim que a gente fazia toda noite. Obrigado, gente. Ok. Meu irmão, muito obrigado.